Fala galerinha, beleza? Professor Salsicha mais uma vez aqui com vocês com mais uma resolução e agora a resolução do vestibular da UNIRG 2024.1 da prova de Gurupi. Beleza galerinha? 6 questãozinhas de química, show de bola, tranquilo, dicas, resolução. Vamos lembrar que esse vestibular é da nova banca, tá? Então é importante salientar que esse vestibular já é o vestibular da banca atual, que é essa banca que está fazendo agora vestibulares da prova da UNIRG. Beleza? Vamos lá para mais uma resolução. Não se esqueça de deixar a sua curtida, o seu comentário e se inscrever no nosso canal, assim de compartilhar com todos os seus colegas, amigos, para fortalecer aí a gente com mais resoluções. Beleza, galerinha? Vamos lá? Pois bora lá. Primeira questãozinha da UNIRG, uma questão de cinética química, galera. Bora para a resolução. A questão fala o seguinte, ó. O conhecimento das leis cinéticas permite a cientistas e profissionais da saúde compreender como os fármacos são absorvidos, distribuídos, metabolizados e eliminados do organismo. Certo grupo de pesquisa sintetizou um novo fármaco anti-inflamatório, genericamente nomeado de MN-S, derivado da aspirina, e estimou, por estudos in vitro, sua transformação metabólica. Considere a reação hipotética a seguir e os dados empíricos fornecidos pela tabela. Então vamos lá. Ele deu a reação, tá, do nosso composto aí que foi sintetizado, tá? O MN-S, tá bom? Sintetizado e aí formando como produto o MN2 mais 2S, beleza? Ele deu também uma tabela para nós, tá? Com os dados aí do reagente, que é o MN-S, e a sua velocidade em mol por litro segundo, tá bom? E ele pede assim, ó. A partir das informações apresentadas, a lei da velocidade para a biotransformação do MN-S foi D. Então vamos lá, informação importante. Lei da velocidade é dado pelos reagentes. No caso, o único reagente que a gente tem é o MN-S. Então vamos montar primeiro a lei da velocidade de maneira genérica. Então vamos lá. Velocidade é igual a K, que é a nossa constante de velocidade, multiplicado pela concentração do MN-S, que é o único reagente. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai descobrir qual é o índicezinho, né, do meu MN-S, para assim determinar a ordem, que é o que ele está perguntando aí nas alternativas. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente precisa ver qual é o efeito da concentração de MN-S, que é o reagente, em relação à velocidade. Então vamos olhar para a tabela e vamos ver o seguinte, olha só. Observem que quando o MN-S está dobrando, a velocidade ela permanece constante. Ou seja, não importa qual é ou quais as alterações que eu faço aqui no MN-S, a velocidade ela não muda. Tá? E quando a gente altera uma substância e não altera a velocidade, quer dizer então que a ordem, ou no caso o expoente, é elevado a zero. Zero quer dizer que tudo que é elevado a zero é igual a 1. E 1 na multiplicatória não altera nada. Por isso que se você for olhar um pouquinho, quando eu falo que aqui ó, é constante, galera, então o que eu quero dizer? Na verdade eu quero dizer que isso daqui for multiplicado por 1. Ou seja, 1 não altera em nada, tá bom? Então, nesse caso, se está dobrando, quadruplicando, não importa que seja, e a velocidade está se mantendo constante, quer dizer então que a minha substância é elevado a zero. Como só tem essa substância, a ordem... O que é a ordem de uma reação, professor? A ordem global, que costuma se falar ordem global, é a soma dos expoentes. Como aqui eu só tenho o expoente zero, então eu posso afirmar que essa reação é de ordem zero. Beleza, galerinha? Então, questãozinha fácil,
tá? Não é uma questão difícil, essas questões de lei da cinética, elas são muito visíveis nessas provas da nossa região, tá? E ela não é uma questão difícil, ela foi uma questão até bem tranquila, tá bom? Vamos para a próxima questão? Bora para a próxima questão. Bom, a próxima questão, vamos lá, aqui, pronto, achei. A próxima questão é uma questão que fala sobre radioatividade, mais especificamente fala sobre o raio-x, beleza? Vamos lá. Ele fala assim, ó, o entendimento da estrutura atômica foi fundamental para compreender a geração dos raios-x, os quais desempenham um papel vital em diagnósticos médicos, permitindo a visualização de fraturas, tumores e demais condições internas. No que tange a estrutura interna dos átomos, então olha só, ele está falando de raio-x, mas ele também está falando sobre a questão da estrutura interna dos átomos, uma vez que os raios-x estão diretamente ligados a essa questão da estruturação do átomo, núcleo, eletrosfera, e quando eu falo de estrutura do átomo, tá pessoal? Eu estou falando exatamente disso, núcleo e eletrosfera, aí no núcleo prótons e nêutrons, e na eletrosfera elétrons, que é os caras que vão gerar o raio-x, tá? Então ele fala assim, ó, a emissão do raio-x está vinculado a... Primeira coisa, vamos entender. O que é a emissão do raio-x, pessoal? O raio-x é assim. Lá no tubo a vácuo de Crookes, a gente tem o cátodo e o ânodo, certo? O cátodo, ele é um emissor de elétrons, tá? E esses elétrons, eles carregam com si uma grande quantidade de energia, certo? Aí o que acontece? Quando eu bombardeio, quando eu pego o cátodo e jogo feixes de elétrons no átomo, esses elétrons, essa energia dos elétrons vão tirar elétrons de camadas mais internas daquele átomo. E isso, quando isso acontece, vai gerar o raio-x, entendeu? Então vamos lá, letra A. Esses raios-x, então a emissão de raio-x está vinculado a, letra A, adição de elétrons para além da capacidade máxima do orbital? Não está vinculado à adição, está vinculado à remoção de elétrons de camadas internas. Então essa letra A está errada. Letra B, adição de prótons no núcleo? Não. Gente, apesar da radioatividade ser uma área que trabalha com um átomo, o raio-x acontece com os elétrons, tá? Com a remoção dos elétrons de camadas mais internas, de níveis mais internos, tá? E não do núcleo. Então talvez essa letra B seria um distrator aí na questão, porque raio-x vem de radioatividade e a radioatividade trabalha com reações nucleares, ou seja, trabalha com o núcleo do átomo. Mas no caso do raio-x não, tá, pessoal? Então não é relacionado ao núcleo, e sim à eletrosfera. Eu vou pular a letra C e vou para a letra D. Formação de ânions carregado. Gente, ânion carregado positivamente? Não. Quem está carregado positivamente é o cátion. Ânion seria carregado negativamente, porque ânion é quem recebe o elétron. E a gente já falou que não está vinculado à adição, como falou na letra A, tá bom? Tá relacionado com a perda, com a remoção do elétron pelo bombardeio de elétrons com alta quantidade de energia. Então, essa palavra ânion e esse positivo na mesma frase não combinam, beleza? Então a resposta certa é a letra C, remoção de elétrons de um nível interno, criando... O que é vacância? Vacância é criar um espaço vazio. Então, se eu tiro o elétron, eu crio uma vacância, um espaço vazio. Esse termo vacância, galera, é um termo bem técnico, tá? Isso é muito característica da prova da UNIRG, porque a atual prova da UNIRG, uma vez que essa banca é uma banca muito focada em concursos públicos, tá? Por isso que eles estão usando os termos bem técnicos para a questão, justamente porque o concurso público ele usa muito esse termo técnico. Então, a vacância é deixar um espaço vazio. Por exemplo, se eu saio de um cargo, esse cargo fica vazio. Então gera uma vacância. Beleza, galerinha? Vamos para a próxima questão? Bora para a próxima questão. Essa questão, na minha opinião, ela foi a questão mais difícil da prova. Não porque ela é uma questão difícil, mas porque o enunciado, na minha concepção, ele deixou muito aberto a interpretação desse equilíbrio. Eu vou ser sincero, até eu achei essa questão bem pesadinha quando eu fiz ela pela primeira vez. Eu tive que sentar e falar, oi? O
que a questão está dizendo? Aí eu fui deduzir a resolução dela. Questão bem técnica, e aí vocês vão perceber que é uma característica dessa atual banca, que a gente não sabe se eles ainda vão manter essas características ou vão fazer uma prova mais a nível de ensino médio, beleza? Vamos lá. Em casos de incêndio, é comum o atendimento de várias emergências médicas por intoxicação com monóxido de carbono. O equilíbrio químico que envolve a hemoglobina, os gases monóxido, oxigênio e o azul de metileno usado no tratamento de casos graves de intoxicação são representados pelas reações simplificadas a seguir. Aí ele fala assim, ó, acerca do exposto, assinar a alternativa correta. Então, qual que é a interpretação dessa questão? Então, olha só, o que vocês têm que entender? Quando eu tenho lugares de queimada, geralmente lugares fechados, eu tenho uma combustão incompleta, que libera monóxido. Esse monóxido ele vai se ligar à hemoglobina do meu sangue e ao invés do meu sangue transportar oxigênio, ele transporta monóxido. E aí o que vai acontecer? A oxigenação começa a baixar no meu organismo, o meu organismo começa a reduzir sistemas não tão necessários para manter os sistemas vitais mais oxigenados. O pessoal da biologia vai saber explicar até melhor do que eu esse processo. Em outras palavras, você vai começar a ter uma perda nos seus sentidos, uma sonolência, tá? E dependendo do caso, você vai adormecer e até morrer depois de um certo tempo. Claro que esse processo, dependendo do tempo de exposição, ele é reversível. Ele é possível reverter esse processo, claro, como ele fala no tratamento aí do azul de metileno, tá bom? E depende também muito do tempo de exposição, do ambiente, se terá um ambiente fechado mais grande, pequeno, a intensidade do incêndio. Fala-se muito também dos carros, tá? Os veículos a combustão. Então, por que você não pode deixar um carro ligado numa garagem fechada? Por causa do monóxido. Por que em lugares que tem neve, quando o carro derrapa, eles costumam falar para você sair do carro e verificar se o escapamento não está obstruído, por causa de situações como essa. Beleza, galerinha? Bom, vamos lá. O que vai acontecer? Quando eu estou em um lugar que tem incêndio, vai acontecer o seguinte, agora presta atenção na resolução. A quantidade de monóxido vai aumentar. Consequentemente, se eu aumento o monóxido que está no reagente, o equilíbrio vai deslocar para o produto e a quantidade de monóxido ligada à hemoglobina vai aumentar também. Automaticamente, o equilíbrio é produto sobre reagente, ou seja, a constante ela é diretamente proporcional ao produto. Então, se eu desloco o equilíbrio no sentido do produto e aumento a quantidade de produto, a constante K1 também vai aumentar. Até aí, tudo bem. Agora vamos para a segunda reação. Se o monóxido aumenta, quem é que vai diminuir disponível naquele local? O oxigênio. Então, se o oxigênio vai diminuir, a quantidade de oxihemoglobina também vai diminuir, porque o equilíbrio vai deslocar no sentido do oxigênio. Então, mais uma vez, ambiente fechado, monóxido aumentando, consequentemente vai formar mais hemoglobina ligada ao monóxido, que é a carboxiemoglobina, e aí a quantidade de oxigênio começa a diminuir, porque o monóxido vai dar lugar ao... o oxigênio, perdão, vai dar lugar ao monóxido. Automaticamente, se o monóxido aumenta, o oxigênio diminui. Aí o equilíbrio vai se deslocar no sentido de formar mais monóxido com hemoglobina e menos hemoglobina com oxigênio. Consequentemente, se K1 aumentou, K2 vai diminuir, porque a quantidade de hemoglobina ligada ao oxigênio começa a fazer o que também? Diminuir. Até aí tudo bem. Aí olha que interessante. Se eu sei que K1 aumenta e K2 diminui, eu já posso ir para as alternativas e já eliminar a seguinte situação. K2 não pode ser maior que K1. Eu não posso falar que K2 é menor que zero, porque o equilíbrio não pode ser menor que zero, tá bom? O equilíbrio pode ser de zero para cima, tá? Até aí eu acho que deu para evidenciar, né? E aí agora vamos para a parte final. Quando eu inicio o tratamento usando azul, o azul de metileno, vai acontecer a seguinte situação. O azul de metileno vai começar a aumentar. Esse azul de metileno vai capturar o monóxido formando essa substância aqui. Consequentemente, o que vai acontecer?
a quantidade de monóxido vai diminuir e a quantidade de hemoglobina com monóxido também diminui, fazendo com que K1 caia. Então, quando K3 aumenta, automaticamente faz com que K1 diminua, porque o K3 é a reação de captura do monóxido e, consequentemente, ele desprende da hemoglobina para dar lugar de volta ao oxigênio. Até aí, ok? Portanto, eu não posso afirmar que em nenhum momento o meu K2 vai ser maior que o meu K3, porque para o K2 aumentar, que é o oxigênio no meu sangue, eu preciso aumentar o K3, que é quem vai capturar o monóxido e fazer com que esse oxigênio possa voltar para a hemoglobina. Então a única resposta possível seria a letra D, que quando o K3 aumenta, o K1 diminui e automaticamente K3 se torna maior que K1. Agora, volto a dizer, essa interpretação ela não é simples. Até eu, professor Salsicha, precisei pensar para interpretar. E o enunciado ele não deixa muito claro se ele quer que você analise inicialmente, se quer que analise após o tratamento. Na verdade, aí eu fui fazendo por uma eliminação e uma dedução de monóxido aumenta, oxigênio diminui. Quando eu faço o tratamento, automaticamente o monóxido começa a diminuir, dando lugar de volta ao oxigênio. Esse foi o meu pensamento para responder a questão. Mas essa questão número 3, ela não é uma questão simples não, tá, pessoal? Então aí eu deixo essa questão para vocês terem mais uma interpretação. Se você achou um outro jeito de fazer, deixa o seu comentário aí. É sempre importante a gente ouvir essa parte de vocês também. Fechou? Eu espero que eu tenha ajudado nessa questão 3. Vamos para a próxima questão? Bora para a próxima questão. Questão número 4. Então vamos lá, ó. A questão número 4 é outra questão carne de pescoço. E essa questão aí, ela não é simples também. E na minha opinião, eu jogaria muito mais essa questão lá para física do que para química. Mas beleza, jogaram para química, a gente dá um jeito de responder, tá bom? Questão 4 fala o seguinte, ó. O conhecimento da energia interna contida nos alimentos é importante para estudos metabólicos e cálculos das necessidades energéticas. Supondo que informação importante, 2 gramas de determinado açúcar foram queimados em uma bomba calorimétrica previamente calibrada. Com resultado, a temperatura da água do calorímetro aumentou de 23 para 27 graus Celsius. Ou seja, eu tenho uma variação de temperatura. Então já vou anotar essa informação. A minha variação de temperatura... Opa, deixa eu usar a canetinha aqui. A minha variação de temperatura foi de 5 graus Celsius. Então essa informação ela já vai ficar aqui, ó, guardadinha. Beleza? Continuando a leitura da questão. A capacidade calorífica do meu calorímetro é de 550 joules por grau Celsius. Ou seja, o que é a capacidade calorífica? Capacidade calorífica nada mais é do que a quantidade de energia em um determinado intervalo de temperatura. Ou seja, quanto de energia eu tenho para alterar cada grau de temperatura, que é exatamente a informação que ele deu aí, 550 joules por grau Celsius, ou seja, cada grau Celsius usa uma quantidade de energia de 550 joules. Tá, continuando a resolução da questão. E a reação ocorreu em excesso de oxigênio, ou seja, só para dizer que tinha oxigênio suficiente para reagir com o meu carboidrato, tá? Que é o açúcar que ele falou no começo da questão. Sabendo que na calorimetria o volume constante, sabendo que na calorimetria há volume constante, essa informação é importante, porque quando o volume é constante, eu posso afirmar que o meu trabalho vai ser igual a 0. O trabalho é exatamente o cara que eu vou usar para calcular a energia interna. A quantidade de energia é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Beleza? Então essa é a fórmula que a gente vai usar para descobrir a minha variação de energia interna. Como não houve variação de volume, então o meu trabalho é igual a 0.
tá bom? Porque se eu não tenho variação de volume, eu não tive trabalho, beleza? Ou seja, ele é igual a zero. Então eu posso afirmar que a quantidade é igual à variação, a quantidade de calor é igual à variação da energia interna. Se eu posso afirmar isso, eu posso vir para cá e descobrir, ó, eu tenho a capacidade, eu tenho a variação de temperatura. O que eu vou descobrir? A quantidade de energia. Só que bem aí vai ter uma pegadinha no final que eu vou explicar para vocês, que vai ser assim, ó. Vamos lá. Capacidade é igual a quantidade dividido pela variação de temperatura. Opa, vou colocar tesão grande, que tezinho pequeno geralmente é tempo, beleza? Então, tesão grande. Pronto. A minha capacidade é 550 joules por grau Celsius. Então, 550 é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, que a gente achou que é quanto? 5 graus Celsius. Portanto, que vai ser igual a... Então, se eu pegar 550 vezes 5, vai dar 2.750 joules. Aí você fala, letra C, 2.750? Não, porque ele falou o seguinte, ó, ele quer saber a energia interna por grama de açúcar. E essa quantidade de energia que a gente calculou é supondo um cálculo de 2 gramas, ou seja, o que eu tenho que fazer? Dividir por 2. Portanto, se eu pegar 2.750 e dividir por 2 gramas de açúcar, a quantidade vai dar 1.375 joules por grama de açúcar. No caso, a alternativa certa, letra D de dado. Beleza, galerinha? Então é uma questão, não é difícil, Assim, ela é complicada por uma questão de química, mas se eu te lembrasse de todos esses conceitos da física, era possível responder com tranquilidade, beleza? Mas, todavia, no entanto, entretanto, tá aí na mão de vocês a resolução, beleza? Deixa eu só jogar pro canto aqui, quem quiser tirar um printzinho. Aí, pronto, tirou o print. Beleza, galerinha? Então tá aí a resolução da questão número 4. Bora pra questão número 5? Pô, questão número 5. Questão número 5, na minha opinião, eu achei fácil, porque é uma questão só de conceito de equilíbrio. Então, se você soubesse interpretar os gráficos de equilíbrio, na minha opinião, ficaria super de boa essa questão. Vamos para a resolução dessa questão. Então, vamos lá. A imagem a seguir apresenta a reação entre A e B produzindo C e D com os respectivos coeficientes estequiométricos, Azinho, Bzinho, Czinho, que é os coeficientes do balanceamento, tá, galera? Em termos conceituais, a imagem representa um estudo de composição, que é o gráfico de concentração relativa versus tempo, e um estudo cinético das reações sendo direto e inverso. Então aqui ele deu os meus gráficos de equilíbrio químico, tá? Gráfico de equilíbrio e gráfico de velocidade, que são aqueles mais comuns que a gente tem, que a gente trabalha lá em equilíbrio químico. Beleza? Vamos lá. E outra coisa, ele me deu a reação, tá? Importante ressaltar, ele deu a reação e o ΔH também da reação. Beleza? No caso aqui, 80, a gente entende que quando não tem sinal é positivo, portanto, endotérmico. Beleza, galerinha? Então vamos lá. Considerando os conceitos vinculados ao equilíbrio químico, a imagem apresentada e as indicações 1, 2 e 3, então, ó, indicação 1, 2 e 3, assinar a alternativa correta, letra A. A partir das concentrações marcadas em 1, pode-se calcular a constante. Deixa eu explicar. A constante de equilíbrio, a gente calcula ela apenas quando está em equilíbrio. Se eu for olhar o gráfico número 1, que é o gráfico de equilíbrio, o equilíbrio ele é atingido quando as concentrações se tornam constantes. Que no caso, ó, concentrações constantes, a gente pode perceber que é a partir do número 2. Aqui no número 1, vocês podem perceber que ainda não está constante, ó, ainda há uma variação. O constante é aqui, ó, quando as linhas elas se tornam retas, que aí a gente fala que as concentrações elas estão constantes, ou seja, a partir do número 2 e não do número 1. Entenderam, galera? Então, no número 1 não dá para calcular equilíbrio ainda não. É só no número 2 quando as concentrações se tornam o quê? Constantes. Então a letra A
está errada. Letra B. Em 2, os reagentes foram totalmente consumidos e a reação foi cessada. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em um equilíbrio químico, nada acaba, eles se tornam constantes. Observe que no número 2, olha só que interessante, ó. No número 2, eu ainda tenho reagente, tá vendo? O reagente não é totalmente consumido, não. Totalmente consumido aconteceria se essa linha tivesse chegado aqui, ó, na parte de baixo, que é o zero. Aí seria totalmente consumido. Aqui em cima ainda existe concentração de reagente, só que ele está constante. E no equilíbrio químico a reação ela não cessa, ela se torna constante, mas ela não cessa. Então, pelo amor de Deus, falou de equilíbrio químico e falou de acabar reagente, acabar produto, reação cessar, não é prática de equilíbrio químico. Beleza, galerinha? Então, errado, tá? Então, a letra B tá errado indo e voltando, beleza? Ó, tá errado aqui, ó, falando em totalmente consumido e falando que a reação foi cessada. Beleza, galerinha? Letra C. Em 3, a reação parou de se processar. Gente, veja só. Na física, você aprende que se algo para em relação ao referencial, quer dizer, então, que a velocidade é igual a zero. No número 3, a gente ainda tem velocidade. Ela se tornou constante. Por que ela se tornou constante? Porque no equilíbrio químico, a velocidade de formação e a velocidade de consumo, ou seja, do reagente a do produto, ela se torna constante. Mas ela não para não, tá, galera? A reação, ela não para, ela se torna constante, ela não para. Nesse caso aqui, ó, observe que eu ainda tenho velocidade, ela só tá constante. Entenderam agora? Então o número a letra C também está totalmente errada. Então não existe esse negócio de velocidade parar, não. Aliás, o equilíbrio parar, ele não para, tá? Letra D. O aumento da temperatura favorece a obtenção de produto. Veja só. Observe a reação, você vai perceber que essa reação ela é endotérmica, ou seja, ela é beneficiada pelo aumento da temperatura. Então, correto, o aumento da temperatura vai beneficiar a formação de produtos C e D. Exatamente porque o ΔH ele é positivo. Mas professor, em nenhum momento falou sinal positivo ou negativo. Tudo bem, em nenhum momento falou sinal. Mas se a gente não tem sinal, a gente entende que ele é positivo. Beleza, galerinha? Então a resposta certa seria a letra D de dado, tá bom? Essa questão, na minha opinião, ela foi uma questão fácil, tá, galera? Não é uma questão difícil. A primeira questão que eu fiz e essa daqui, na minha opinião, são as duas mais fáceis até agora da prova. Vamos para a próxima questão. Questão número 6. Essa questão é super conteudista, tá? Eu fiz ela, quando eu fiz ela pela primeira vez, logo que saiu a prova, eu até percebo que tem muitos lugares que não trabalha com isso daqui, ó. Não é todo mundo em sala de aula que trabalha com esse cara aqui, que é o produto de solubilidade. Geralmente a gente trabalha em equilíbrio até hidrólise salina. Produto de solubilidade não é colocado muito em sala de aula. Eu particularmente trabalho, mas não é todo mundo que trabalha. Por isso que essa questão, muita gente falou, mas professor, essa questão eu nunca tinha visto nada desse tipo na vida, tá? Não viu porque às vezes não foi trabalhado. Não é uma questão difícil, tá, pessoal? Então vamos lá, fazer essa questão. Ele dá um texto, gente, eu vou acelerar, não tem necessidade, na minha opinião, de ler esse texto aqui. No final é que importa. Então vamos lá, vamos ler o final do texto. Lembrando que vocês têm que ler sempre o texto, tá? E eu tô fazendo porque eu já fiz essa questão várias vezes pros meus alunos. Lá no final, bem aqui, ó, tá vendo? Ó, bem aqui onde eu tô marcando. Se a solubilidade do sulfato de bário em determinada temperatura for de 12 vezes 10 elevado a menos 6 mol em 1 litro de água, ou seja, mol por litro, ele quer saber qual é o produto de solubilidade desse sal na mesma temperatura. Então vamos lá. Ele não deu, você percebeu que ele não deu a fórmula do sulfato de bário, porque ele entende que você deveria saber. Então o sulfato de bário é o BaSO4. Quando a gente fala produto de solubilidade, eu estou falando de produto, estou falando da solubilidade de um sal que geralmente tem uma solubilidade muito baixa. E quando tem uma solubilidade muito baixa, a constante costuma ser um valor bem baixo também. Beleza? Então, nesse caso, como é que funciona? Vamos lá, vamos fazer o equilíbrio químico do sulfato de bário. Então, o equilíbrio químico do sulfato de bário vai ser assim, ó. Ba2+, mais SO4, 2-. Professor, por que 2+ e 2-?
2 mais porque o bário é da família 2A, então ele vai ceder 2 elétrons. E 2 menos do sulfato porque o sulfato ele vem lá do ácido sulfúrico, que é o H2SO4 e tem aquela carguinha do 2 do hidrogênio que sobra para o sulfato. Beleza? Como a gente tem uma reação de 1 para 1 para 1, então quer dizer que se a solubilidade é 12 vezes 10 elevado a menos 6, então aqui 12 vezes 10 a menos 6, 12 vezes 10 a menos 6 e 12 vezes 10 a menos 6. É uma questão de estequiometria. Mas como é que o senhor sabe disso? Porque é 1 para 1 para 1. Então, se aqui é 12 vezes 10 a menos 6, aqui é 12 vezes 10 a menos 6 e aqui é 12 vezes 10 a menos 6 também. Beleza? Automaticamente, quando eu sei a concentração dos meus íons, eu lembro que o KPS, que é a constante do produto de solubilidade, é a concentração dos íons do meu sal. Então, é o produto da concentração dos íons do meu sal. Se eu tenho a concentração do bário e do sulfato, é só jogar na fórmula. Então, KPS é igual a... Qual é a concentração dos meus íons aqui? 12 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 12 vezes 10 elevado a menos 6. Portanto, KPS é igual a... 12 vezes 12, 144. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Então, menos 6 com menos 6, menos 12. Como aqui nas alternativas está... Como aqui nas alternativas está em notação científica, então eu preciso igualar e deixar certinho essa notação. Então, eu vou passar a vírgula 2 casas. Portanto, vai ficar 1,44 vezes 10, somando 2 casas no meu expoente que está negativo, menos 10. Então, esse é o valor do meu KPS. Então, a alternativa certa, letra C. 1,4 vezes 10 a menos 10. Beleza? Deixa eu colocar aqui para vocês a resolução do cálculo. Então, essa questão é uma questão de produto de solubilidade, tá bom, galerinha? Produto de solubilidade, tá? Que é o KPS. O KPS é sempre o produto dos meus íons, tá bom, galerinha? Se ele deu a solubilidade do sal, você faz o processo de dissociação, faz a minha estequiometria, caso tiver uma proporção diferente de 1 para 1 para 1, você tem que multiplicar pela solubilidade e depois, joga na fórmula do KPS para poder descobrir o valor do KPS. Beleza, galerinha? Bom, são 6 questões, tá? A Unig são 6 questõezinhas. Mais uma vez, essas questões elas são da banca nova, tá, pessoal? Que é a banca atual que tá fazendo a prova da Unirg, beleza? Que é essa banca aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que nem eu lembro o nome dessa banca. Essa bem daqui, ó, é a IPFAE, beleza? Eu tô buscando novas questões dessa banca para ver se eu consigo fazer uma revisão de vou com vocês de outros vestibulares que essa banca tá fazendo. Esse arquivo vai estar postado aí na descrição. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar aquela curtida, deixar esse comentário, tá bom? Eu tô aqui à disposição para garantir que a sua aprovação seja a minha próxima conquista. Beleza, galerinha? Um abraço, até mais e valeu, galera!